Olá, esse daqui é o canal Guitarrista Informado e nesse vídeo, como você viu aí na introdução, vou fazer uma comparação entre o que chamam de Ibanez brasileira, que é a Waldmann, que veio no mercado aí brasileiro, ela renovou aí os seus modelos, as fábricas, enfim, e se reposicionou no mercado brasileiro com guitarras muito legais no formato super extrato, e eu vou fazer a comparação de duas Waldmanns, as Ibanez brasileiras, com uma Ibanez de verdade no modelo Gil, que está com os preços parecidos aí, pelo menos até certo ponto. Então, nesse vídeo daqui você vai ver se realmente a Waldmann subiu de qualidade, está dentro de um patamar aí de uma fábrica Ibanez, né, de uma marca Ibanez, e se o preço está realmente competitivo e as especificações das guitarras. Então vamos ver a comparação das três guitarras, as duas Waldmanns, a roxinha, a branquinha e a Ibanez Gil, a azulzinha. Então vamos lá. Um disclaimer, né? Primeiro, uma explicação. Eu peguei três guitarras que têm a ponte flutuante, ou seja, com as mesmas características gerais. Lógico que não vou fazer uma comparação de uma Waldmann com ponte Floyd Rose com uma Ibanez Gil mais barata que não tem a ponte flutuante, porque são guitarras diferentes. Então, as três guitarras são essas daí, que você está vendo na tela, e a Ibanez Gil, que eu consegui para fazer esse comparativo, é um modelo de 2018 que vingou, né, que foi fabricado até 2018, que é a GRG 270, e hoje não tem mais esse modelo, mas é o que eu consegui, mas dá para ter uma ideia da qualidade de construção e das especificações. No final eu vou dar uma opção a mais para quem quer uma Ibanez Gil nova, no modelo novo com Floyd Rose, e vou fazer o comparativo dos preços. Então não perca nenhum detalhe aí sobre essas opções daqui, que no final do vídeo eu vou dar a minha opinião e também a opção a mais. Vou falar qual guitarra vale a pena, qual que é o preço que está valendo a pena e por que disso. Bom, agora vamos para já a comparação direta das especificações e dos pontos onde nós guitarristas nos interessamos, tá? Então vamos lá. Começando aqui pelo headstock das três guitarras, a Waldmann roxinha está nessa coluna, a Waldmann branquinha está nessa coluna e a Ibanez Gil GRG 270 está aqui. Né? Então, o design, para mim, os três designs aí, o da Waldmann está muito legal do headstock. Para mim, o design do headstock importa muito numa guitarra. Às vezes a guitarra é legal, tem várias especificações bacanas e vem aquele design que parece uma calopsita, que era tipo das guitarras da Tajima antiga. Terrível aquilo, tá? Então, o design para mim importa e eu acredito que para a maioria dos guitarristas importam, e para mim passou. Aí é uma questão de gosto, mas nenhum design dessas três guitarras decepcionou. O logo não tem muito o que falar, também é uma questão de gosto. Tem gente que nos vídeos de review, eu tenho o review das três guitarras, vou deixar aqui nos cards e também na descrição, cada guitarra com review separado, tá? Mais completinho, com mais som, daí você pode ver aqui. Num dos comentários do review da Waldmann, a galera reclamou aí desse logo da Waldmann. Enfim, mas para mim passou aqui, é uma questão de gosto pessoal, não achei feio também, nem bonito, nem o da Ibanez e nem o da Waldmann. É simplesmente um logo. Tarraxas, as tarraxas, eu coloquei aqui que as três guitarras passaram, né? Porque são tarraxas comuns
tipo blindadas, mas elas não precisam ser tarraxas muito boas, porque as guitarras com Floyd Rose, elas têm a trava, né? Então, como a minha Jackson aqui, ela tem a trava, então a afinação vai ser daqui para baixo. Então, você afina aqui, travou, beleza, não precisa se preocupar. Então, as 3 tarraxas aqui dessas guitarras passaram no teste. Aqui tá branquinho porque é o plastiquinho que vem de fábrica. Essas guitarras vieram de fábrica já praticamente direto para mim aqui. Já falo quem é que mandou essas guitarras aqui para mim, tá? Então, e o tensor eu coloquei aqui na parte do headstock porque fica aqui atrás dessa capinha e as 3 têm uma capinha igual aqui, né? Uma plaquinha para esconder o tensor, e os 3 tensores são de ação dupla, tanto vai e volta, tá? E não tem nenhuma observação extra para falar aqui na questão do headstock. Então, praticamente as 3 guitarras na questão do headstock, para mim, tá tudo bem, legal, muito boa. E vamos agora para a parte do braço. Mas antes de ver a característica e a comparação dos braços da guitarra, eu preciso dar um recado, porque quem enviou essas guitarras aqui, as 3 guitarras para eu fazer os reviews e essa comparação aqui, foi uma empresa chamada Batz. A Batz, como você escreve assim na internet, né, o endereço da internet, batz com 3s.co, eu vou deixar também o link aqui na descrição. É uma empresa que faz assinaturas de instrumentos, ou seja, para você que está meio sem grana, vai lá, entra, eu quero tocar nessa guitarra daqui, eu quero experimentar essa, daí você assina por um valor bem baixinho por mês e você pode fazer até um rodízio de guitarras lá, você conversa com eles para ver como é que funciona muito bem, daí você vai pagando uma quantia por mês e você experimenta várias guitarras. É uma ideia excelente, e mais incrível ainda é que o dinheiro que você gastou nessa assinatura daqui, se você gostar muito de uma guitarra e quiser adquirir essa guitarra de lá, eles ainda vão abater o que você gastou como crédito no valor final da guitarra para você adquirir, para você comprar. Cara, é uma ideia genial e só a Batz tem esse tipo de funcionamento. Então, você vai lá na batz.co e utiliza ainda o cupom Haroldo10. Olha só que beleza, cara. Você que está aqui no canal Guitarrista Informado, você ainda tem mais 10% de desconto na assinatura de qualquer instrumento no site. Na hora de você fazer a assinatura, é só digitar do jeito que está aqui, Haroldo10, e você ainda tem mais vantagem do que as que eu já falei ainda. Então, obrigado pela Batz por ceder aqui as guitarras para fazer o review, e vamos continuar aqui com a comparação dos braços das guitarras, né? Então, o braço aqui, eu comecei pelo locking nut, que é a travinha aqui, né? Essas tarraxas, as tarraxas não, com trava não. A pestana aqui, o nut com trava. Então, vamos lá. Primeiro, na Waldmann roxinha aqui. Ponto negativo. Tomou um X aqui vermelho porque na primeira afinação que eu fui fazer aqui, né, que a gente afina com as tarraxas, com essas partes aqui destravadas, com o locking nut destravado, daí depois você afina nas tarraxas e depois você trava aqui para ir para a microafinação. Aqui você tem que apertar esses parafusinhos com uma chave Allen e já espanou o carrinho do meio aqui. Então tivemos que trocar aqui, entrei em contato com a Batz foi lá, falou, leva no luthier e tal, a gente faz o esquema lá com ele. Então, ponto negativo aqui para essa trava, o locking nut da Waldmann roxinha. A Waldmann branquinha, a mais Ibanez possível, aqui não teve nenhum problema, então passou. E a Ibanez Gil, como é uma guitarra um pouquinho mais antiga, você já vê aqui que houve uma troca do sisteminha aqui, né? A gente vê que é prateado, então já teve uma troca, então já possivelmente espanou essa locking nut da Ibanez Gil. Tá? Não vamos comparar exatamente com esse que espanou logo no início, mas aqui espanou de acordo com o uso do tempo, mas eu não posso colocar aqui um check verde, né? Então, ponto negativo para Waldmann roxa e para Ibanez Gil azul. A única que passou aqui é a branca por enquanto. Agora, vendo os trastes. Os trastes das 3 guitarras tiveram que fazer regulagens, só que a da Waldmann
roxa aqui, a que é a mais barata, teve que fazer uma manutenção pesada dos trastes, ou seja, tinha traste levantado, raspando, praticamente muito ruim para tocar, batendo, morrendo nota em vários locais, então precisou de uma manutenção pesada, uma regulagem pesada. A Waldmann branca precisou de uma manutenção mediana, tinha traste aí um pouquinho esquisito, não tão bem colocado assim, mas não estava tão grave quanto as da Waldmann roxinha. E a Ibanez Gil, eu não peguei essa guitarra logo no início quando veio de fábrica, que é uma guitarra de 2018, só que eu já experimentei 3 guitarras Gil que vieram de fábrica praticamente, e as 3 precisaram de uma manutenção, um alinhamento de traste mais leve. Então, eu estou considerando que as qualidades da Gil são meio parecidas, então precisou de uma manutenção leve. Então, nenhuma das 3 guitarras vieram com trastes bem colocados, bem alinhados. Então, das 3 tomaram um xizinho vermelho aqui na cara. Agora, com relação à madeira do braço. A madeira do braço, as 3 têm madeira em maple, pelo menos nas especificações, né? Então, a madeira do braço é maple, nada a falar, nenhum defeito. A escala, porém, a escala que é a parte da frente do braço, na Waldmann roxinha está escrito Rosewood, só que não é Rosewood aqui e nem na China. Cara, as empresas brasileiras que fazem guitarras na China, né, que tem a fábrica na China, eles colocam assim, às vezes no site, você vê lá, a guitarra está custando R$ 1.300, daí tem madeira boa, né, alder, escala em Rosewood, traste de inox, daí você fala, cara, não é possível ter esse valor com tudo isso. Então, geralmente eles dão uma barrigada aí nas especificações, e essa daqui vendo, não precisou nem mandar no luthier, a olho nu você vê que não é Rosewood, tá? Então, da Waldmann roxinha, tomou um X aqui, porque não é Rosewood, nem aqui, nem na China, e, enfim, eu até ia falar um palavrão aqui. Aqui, no braço na escala da Waldmann branca, ela é laurel, eu coloquei aqui. Cara, laurel tá vindo em muitas guitarras, é uma madeira aí que eu tô achando muito bonita de ver e gostosa de você sentir assim, então passou aqui, né, check verde, e da Ibanez Gil tá vindo com Rosewood. E as novas também estão vindo com laurel, por isso que eu acho que até a mesma fábrica, tá? Então, beleza, passou aqui a escala dessas duas, mas da Waldmann roxinha deu aquela barrigada de empresa brasileira que vai pro... vai cagar. Então, aqui, verniz. Vou falar primeiro das duas aqui. Tem braços com verniz fosco e verniz um pouco mais carregado, né, que fica brilhante. Então, daí é uma questão de gosto pessoal. Eu, particularmente, gosto de um braço com verniz mais fosco, que sua mão escorrega um pouco mais. Mas não tem nada de errado em guitarras com braço com verniz brilhante, né? Eu tenho aqui as guitarras e violões aí dos 2 tipos. Então, essas duas guitarras aqui, essa veio com verniz mais fosco, a Waldmann branca, e aqui veio com verniz brilhante. Nada de errado, eu prefiro mais o da Waldmann branca, que desliza um pouco mais. Mas, cara, enfim. Só que a Waldmann roxa, ela veio com um tipo de pintura, né, para falar que é roasted maple. É um tipo de tinta aí que eles passam que dá uma escurecida no braço para falar, é roasted maple. Só que aqui você pode até ver nessa foto pequena, e a olho nu é terrível, você vê várias manchas, né, que não deram uma segunda mão, não deram um trato aí, né, a madeira absorveu a resina, a tinta, enfim, e ficou essa daqui que parece que está com hanseníase, né, com o braço da guitarra. Então, assim, muito ruim na pintura. Então, tomou um xizinho aqui na Waldmann roxinha. O shape do braço aí é uma questão de gosto pessoal, mas os shapes das duas Waldmann são
iguais. É um braço em si um pouquinho mais grosso do que a Ibanez. Na verdade, é até mais grosso assim do que a Ibanez. A Ibanez tem os braços, o shape, né, o formato do braço, muito característico e muito conhecido pelos caras que tocam metal. É um braço fininho, gostoso, pá, formato D. Cara, você toca, parece uma manteiga o negócio, né? Aqui são braços mais tradicionais, mas não tem nada de errado. Aí vai uma questão de gosto pessoal, mas tá tudo certo. E aqui eu coloquei a observação extra, né? Falei da manutenção pesada dos trastes da Waldmann. Então, ó, vendo aqui nessa parte do braço da Waldmann, cara, a Waldmann deixou aí a desejar a roxinha. Essa daqui, só os trastes, a branca, só os trastes. E aqui teve o locking nut e a trava e os trastes também precisam regular. Mas de resto a Ibanez é melhor do que essas daqui, tá? Então, agora vamos para o corpo, as partes do corpo que eu acho interessante. Então, aqui está escrito formato e ergonomia atrás de mim. Vamos tirar eu aqui. Então, formato e ergonomia. Formato e ergonomia é uma coisa meio particular. Eu vou dar aqui minha opinião já. Eu preferi muito mais o formato dessa guitarra, muito mais moderno, mais acentuado aqui as pontas. E também ele é mais arredondado. Então, ajuda bastante na ergonomia, no conforto de você ficar sentado com ela. Qual que é a madeira do corpo? Cara, eu não me importo muito com madeira de corpo de guitarra, tá? Não sendo compensado, tá ótimo. Mas aí tem que abrir a guitarra para ver. Aqui eu só estou falando do formato e ergonomia, tudo bem? Aqui tem um formato também bem Ibanez, moderno, e aqui atrás tem essa pegada, né? As três tem essa pegada aqui, um recuo aqui da parte onde liga o braço com o corpo, para você acessar as escalas, as casas mais agudas, né? As três tem, só que a Waldmann aqui, branquinha, tem um rebaixo aqui, que não sei se dá para ver na foto. Então ele tem essa curvinha e mais um rebaixo aqui, que facilita muito. Então a ergonomia dessa guitarra também gostei bastante. Então, ponto positivo para essas daqui. E a ergonomia dessa daqui não tem nada de errado, só que as duas Waldmanns para mim ficaram melhores. Então eu coloquei um xizinho aqui porque eu gostei mais das duas Waldmanns. Mas aqui é um corpo tradicional que tem uma forma tradicional de superestrato, ainda mais com acesso aqui à 24ª casa também. Mas essas duas são melhores. E a pintura, claramente a mais bonita aqui, com esse tipo meio flâmido, né? Roxinha, ficou bem bonita, mais bonita. A pintura da Waldmann branquinha, se você olhar no sol ou com luzes muito claras, você vê que tem algumas manchas assim de uma pintura não tão bem feita, a olho nu assim, sem prestar atenção, passa de ano, tá? Mas eu coloquei xizinho aqui que se você for bem detalhista você vai ver algumas manchas. E as Ibanez aqui, a Ibanez Gil azul, tem um azul metálico. Então passou, ela já está meio gasta porque é uma guitarra mais antiga, mas não tem defeito de pintura. O escudo só a Gil tem, então eu coloquei aqui a Gil, não, só a Waldmann branca tem, coloquei aqui verdinho para ela, mas isso é uma questão de gosto pessoal. O xizinho aqui não quer dizer que é bom ou nem melhor, nem pior, mas essa daqui tem e as outras não tem. Deu para entender. Knobs e elétrica ali dos knobs, né, os potenciômetros, todos funcionando perfeitamente, são knobs simples, né, então não esperem muito e nem pouco deles, mas passaram aí, estão sem defeito. Captadores, aí eu vou colocar os sons daqui a pouco para a gente escutar, mas eu particularmente achei o da Waldmann roxa um pouquinho mais apagado, com menos definição, mais grosseiro do que dessas duas. A melhor captação para mim foi o da Ibanez Gil, que é a captação cerâmica, as três têm captação cerâmica, e só que o da Ibanez tem um pouquinho mais de definição, são os Infinities, tá? E a ponte aí vem, vou começar pelas que não deram problema. A Edge 3 é a ponte dessa Ibanez Gil,
E aqui é uma Floyd Rose original, não é a Floyd Rose top, mas ela já veio bem legalzinha, bem legal, bem precisa, bem molinha, com tudo no lugar. Então, essas duas pontes aqui flutuantes são muito boas, tá? Essa que veio na Ibanez, na Waldmann roxinha, veio com muito problema terrível que não dava para afinar. Ou esses parafusos aqui que fazem a microafinação estavam travados, com tinta para o caramba, tá? Então, assim, os parafusos estavam travados e você não conseguia mexer aqui, afinar. Então, a guitarra estava praticamente inutilizada. Então, eu coloquei aqui estas, manutenção pesada da ponte, tá? Então, quando você vê eu falando manutenção pesada, é quando o negócio é crítico, que você teria que devolver a guitarra ou gastar muito para fazer esse negócio funcionar ou até que trocar, tá? Então, nesse caso aqui, a gente deu um jeito com o luthier, ele tem a manha de usinagem e mandou ver nesses parafusos, agora dá para utilizar. Mas mesmo assim, é uma ponte grosseira, tá? A ponte da Floyd Rose, perfeita, da branquinha. E aqui, essa Ed 3, eu gostei muito dessa ponte flutuante, só que ela tem um sistema de você encaixar a alavanca numa borrachinha. E essa borracha da alavanca, ela pode dar uma ressecada. Então, para colocar a alavanca nessa ponte da Ibanez, é simplesmente uma borrachinha lá dentro do sistema, você enfia assim a alavanca, é desse jeito daqui, e você vai dar alavancada. Com o tempo, essa borrachinha lá dentro vai dando uma ressecada, e se você dá aquela puxada na alavanca, meio Steve vai, a alavanca vai sair na sua mão, tá? Então, essa ponte daqui, tem uma galera que não gosta por causa disso, né? Mas é uma manutenção barata de você só trocar a borrachinha aqui. Então é um alerta aí para a galera que tem esse tipo de ponte da Ibanez Ed 3. E agora vamos escutar os sons dos captadores, tá? Então eu gravei aqui com som limpo, com uma distorção forte para a galera ver a definição aí, o som, tá? E na questão das duas guitarras, da Ibanez Gil e a Waldmann, eu coloquei o exemplo com o captador da ponte, do meio e do braço. E eu vou comparar o da ponte das três, do braço das três e do meio só dessas duas, tá bom? Não vou fazer a posição do meio com isso daqui porque não tem sentido. Então, você vai ver exemplos maiores com essas duas guitarras para você comparar o captador do meio dessas duas guitarras, tá? Então, vamos lá para os exemplos.
Bom, e aí, você concorda comigo com o que eu falei da captação da Waldman da roxa em relação a das outras? Bom, coloca aqui nos comentários também o que você achou dos captadores, tá? Do som deles. Eu coloquei aqui no sistema o mesmo preset da minha HX Stomp, eu praticamente toquei o exemplo com cada guitarra, despluguei, pluguei na outra guitarra e não mexi em nenhuma regulagem, todos os presets são os mesmos, tudo bem? Então o que você está escutando é plugar e desplugar exatamente na mesma hora aqui, lógico, de acordo com a ordem que eu gravei. Então, coloca aqui nos comentários o que você achou dos captadores. Agora vem a minha opinião com os preços e vamos ter aí o martelo final de que qual guitarra que vale a pena comprar ou não. Então vamos lá. Então aqui vamos começar com a Waldman roxinha. Eu coloquei aqui xizinho porque apesar de ter um preço extremamente atraente para uma guitarra super extrato com humbucker, com ponte tipo Floyd Rose, ponte flutuante, o que a gente viu aqui nesse review? Que essa guitarra teve vários problemas de manutenção logo depois que ela saiu da fábrica. Então a ponte aqui, que é o principal, que é o coração dessa guitarra, veio com problemas pesados, terríveis, que praticamente impedia a pessoa de afinar a guitarra. Os trastes vieram mal colocados, as especificações ali da madeira do braço não bate com a especificação da própria revendedora, né? E o locking nut fez. Então, por exemplo, você vai pagar muito barato, daí você vai ter que chegar nesse valor aqui dessa Waldman branca para você conseguir tocar, mandar para um luthier, trocar de ponte. Então, não vale a pena comprar. Agora, se você vai alugar lá na Bates, essa guitarra agora está reguladinha, está pronta, está bala. Mas pelo menos essa unidade veio com muitos problemas e eu acredito que não vai ser tão diferente assim as outras unidades, porque é muito barato para eles oferecerem uma guitarra como essa. E aqui, a Waldman branca, ela veio com uma manutenção aí normal de uma guitarra nova que vem da caixa direto aí para você, né, da fábrica. Uma regulagem básica de trastes e está com um preço extremamente chamativo para uma guitarra tipo Ibanez, né, com essa configuração de ponto flutuante, com a original Floyd Rose, um pouquinho mais baratinha, mas tem as especificações da Floyd Rose e é Floyd Rose, então isso deixa o valor dessa guitarra aqui extremamente competitivo, muito bom. Parabéns para a Waldman. É que a Waldman fez cagada nessa guitarra e fez maravilhas nessa. Então, cara, não dá para falar que a Waldman é uma Ibanez brasileira, porque você pode comprar uma bosta e uma guitarra fodida, né? Boa, né? Que vale ouro, né? Então, por um preço muito acessível. E se você procurar a Ibanez Gil desse modelo aqui, GRG 270, aí eu peguei esse preço na OLX. Cara, se você quiser pegar aí, mesmo sendo usada, vai ter algumas marcas, cara, você tá com uma guitarra do caramba aqui, dá até para trocar os captadores, fazer uma brincadeira nela, né, para você, eu quero pintar, cara, é uma guitarra que vale muito a pena, essa ponte é muito boa, só tem aquele probleminha ali, não é problema, mas aquele ponto ali da borrachinha da alavanca, que às vezes precisa trocar, mas eu achei aqui, né, eu dei uma garimpada, achei por esse valor, cara. Vale muito a pena essa Ibanez Gil. Só que daí você vai falar, o que essa guitarra está fazendo aqui embaixo? Como essa Ibanez Gil 270 aqui é um modelo que já foi descontinuado em 2018, né, 2019 aqui no Brasil, a única que vende com ponte flutuante da Ibanez Gil hoje em dia é esse modelo aqui, GRG 320 FA, né? Então você só vai encontrar esse modelo daqui e por esse valor. Esse valor eu peguei da Barra Music aqui em setembro de 2025, tudo bem? Então, será que vale a pena você comprar uma Ibanez Gil em relação aí, né, que tem quase as mesmas especificações da Waldman, só que a Waldman está custando a metade do preço, a branquinha, né? Então, aí eu quero saber nos comentários, deixa aqui embaixo. Na minha opinião, lógico, vendo pelo preço assim,
essa guitarra está muito mais chamativa porque está com as especificações, está entregando especificações muito boas. Só que tem um detalhe aí que eu pensaria muito, na verdade 2 detalhes. O que faz uma Ibanez ser mais cara? A marca, então o valor de revenda que você vai ter na Ibanez é maior, e também tem o braço da Ibanez. O braço da Ibanez, a Waldmann não está vindo com o braço da Ibanez. Tem tudo parecido com o da Ibanez, no formato do corpo, o acesso às casas, o desenho, tudo, mas o braço ainda não é o mesmo. Então, se você quer um braço tipo Ibanez, você vai ter que ir numa Ibanez e pagar mais caro. Tá bom? Então essa daqui é a minha opinião. Esse daqui foi o vídeo da comparação, um vídeo um pouco longo. Obrigado por assistir até aqui e fique comigo aí no canal Guitarrista Informado para você não perder nenhuma informação aí do que é relevante hoje no mercado brasileiro e também curiosidades sobre o mundo da guitarra. Então já deixa a sua inscrição, joinha e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.